Então, vamos começar a nossa última aula aqui do projeto. Para isso, eu vou abrir a pasta que a gente criou nas aulas anteriores, que tem os arquivos que a gente fez até o momento, e abrir com o VS Code, certo? Você também pode abrir direto lá pelo próprio VS Code ou qualquer outro editor de texto. E aí a gente vai, então, começar nessa aula falando sobre JavaScript, que é a linguagem que a gente vai utilizar. Certo? A gente já viu até agora o HTML. Lembra, o HTML ele é a linguagem de marcação. Ele demarca ali a estrutura da página. Ele é como se fosse o esqueleto do nosso site. O CSS, que a gente viu na aula anterior, que ele faz a estilização. É uma linguagem de estilização e serve para a gente deixar a nossa página mais bonita. Serve para tratar ali toda a parte visual, mexer com as cores, os posicionamentos, o tamanho dos elementos, enfim, vimos o CSS. E aí agora a gente vai lidar então com a parte da interatividade na nossa página. A gente vai utilizar o JavaScript, que ele é de fato uma linguagem de programação, tá? O HTML, como eu falei, é uma linguagem de marcação, o CSS é de estilização, mas o JavaScript é de fato uma linguagem de programação que a gente usa para programar, né, para definir comportamentos, para criar interações ali com o usuário, para executar códigos que o computador ele vai entender, vai processar e vai gerar ali uma saída, um resultado, certo? Não é meramente uma exibição de um elemento na tela. Não, o JavaScript ele é capaz de fazer basicamente qualquer coisa, certo? Dentro da página em termos de interação. E aí, para demonstrar isso para você, a gente vai abrir aqui o nosso arquivo HTML, abre aí o seu index.html e a gente vai lá para o final do arquivo, certo? Por que a gente tem que ir para o final do arquivo? Porque o JavaScript ele serve para interagir com a página. E o HTML ele carrega os conteúdos dele, ó, toda essa parte da página aqui, de forma sequencial. Então ele é como se ele lesse esse arquivo linha a linha para ir colocando os elementos lá na tela, tá? E como o JavaScript precisa interagir com esses elementos, eles precisam já estar montados lá na tela, tá? Já precisam já existir. E aí por isso a gente vai definir todos os nossos scripts após o conteúdo do HTML. Então a gente pode vir cá no final, bem antes de fechar aqui o body, mas ainda dentro da tag body aqui, e a gente vai criar a tag script, tá? Da mesma forma que a gente criou na aula passada a tag style, né, que é uma opção de trabalhar com o CSS, a gente também tem a opção de trabalhar com o script. E aí com o JavaScript a gente consegue já escrever código aqui dentro dessa tag. A gente vai ver que isso também não é a forma mais recomendada, assim como o CSS. O ideal é a gente criar um arquivo separado, né, para o nosso código ficar mais organizado. Mas, só para te mostrar aqui, ó, dentro dessa tag script, a gente já consegue escrever na linguagem JavaScript. Aí ela tem os seus próprios termos, ela tem os seus próprios comandos. Por exemplo, a gente tem aqui o alert. Ele é um comando, ele é uma função da linguagem JavaScript, que emite um alerta na tela, né? Alert do inglês é um alerta. Ele vai emitir aquelas mensagens que o navegador às vezes mostra pra gente, né? Então, por exemplo, no JavaScript a gente faz assim, a gente bota o comando e aí no caso de uma função como esse alert aqui, a gente pode passar argumentos para essa função. No caso do alert, a gente passa uma mensagem. A gente abre aspas aqui e digita a mensagem que a gente quer exibir na tela. O próprio VS Code nos dá a dica aqui de como utilizar essa função, tá vendo? E aí aqui dentro eu posso colocar uma mensagem, como por exemplo, colocar aqui, ó, olá, estamos usando JavaScript. Vou salvar isso aqui e agora a gente vai abrir isso aqui no nosso navegador. Vamos lá? Vou clicar aqui, ó. Vou colocar para abrir com o meu Microsoft Edge. E olha que legal, a nossa página ela já começou a carregar aqui e antes mesmo da nossa imagem aparecer, né, ela está quase totalmente carregada, mas você vê que eu não consigo clicar em nada. Olha só, ela ainda não está interativa e aqui em cima, ó, a rodinha ainda está aparecendo aqui, certo? E aí eu consigo vir aqui e clicar OK e aí depois a página termina de carregar. E é assim que o JavaScript funciona. A gente vem aqui no VS Code, escreve um código aqui usando a linguagem JavaScript dentro dessa tag script e ele vai então executar esse comportamento ali, o que a gente escreveu, assim que a página abrir. Então, por exemplo, eu posso colocar essa mensagem de alerta aqui, né, que se a gente viu lá que ele exibe na tela, mas eu também consigo colocar outras coisas. Por exemplo, eu vou colocar outra mensagem aqui, ó, a página foi carregada, certo? Uma mensagem só de exemplo aqui. E aí agora, ó,
se eu atualizar a página, você vê que a primeira coisa que aparece é o olá, estamos usando JavaScript, eu dou OK e ele mostra, ó, a página foi carregada. Você pode ver que o fundo aqui ele continua não interativo e a gente pode ver também que a página ainda não carregou 100% ainda, né? Porque isso meio que trava a abertura ali da página e só depois que a gente der o OK que ele finaliza. Por quê? Porque, querendo ou não, o script ele ainda está aqui dentro do nosso documento e ele vai ficar esperando a gente processar aquilo ali, né? A gente dá o OK ali para ele terminar de carregar, né? Como eu falei, imagina que ele está lendo linha por linha. Ele vai chegar aqui, vai ler a primeira, depois ele vai ler a segunda. Só quando a gente der o OK que ele vai finalizar a leitura do HTML como um todo. Então, o JavaScript ele serve para isso, ele serve para a gente criar interações. Mas até agora a gente não fez nada demais, a gente só exibiu umas mensagens. A gente também consegue exibir essas mensagens ou criar essas interações de forma associada aos elementos. Então a gente consegue utilizar as interações com os próprios elementos da página para executar comportamentos também. Por exemplo, eu vou primeiro de tudo excluir isso aqui, só para a gente não travar o carregamento da página. E aí agora eu vou então executar um comportamento, por exemplo, quando eu clicar em um elemento, que é uma interação que a gente costuma fazer na web, né? A gente pode clicar nas coisas. E para isso, o JavaScript tem o que a gente chama de eventos, né? Os eventos são ações ali que são emitidas na página, né? É uma coisa que acontece ali na página. O JavaScript ele tem mecanismos que vão ficar observando a página, como se estivesse vigiando esses eventos, né? Para quando eles acontecerem, ele executar uma determinada ação. Então, o JavaScript ele tem esses mecanismos e aí a gente consegue fazer o seguinte, por exemplo, vamos lá para o topo da página e aí na minha imagem aqui, ó, que é um elemento fácil de clicar, né? Eu vou colocar aqui um evento de clicar na imagem, né? Quando eu clicar na imagem, eu quero que ele alerte uma mensagem para mim, certo? Igual a gente fez ali embaixo no carregamento, né? Então a gente mostrou lá o JavaScript, né? Quando a página foi iniciada. E agora, ó, eu consigo vir aqui na minha imagem, por exemplo, naquela imagem principal do início, e colocar aqui um evento de onClick, né? Você pode ver que quando eu começo a digitar on, o próprio VS Code me traz várias alternativas aqui. Tudo isso aqui são eventos que a gente tem no navegador, tá? Então, o JavaScript, você pode ver, ele tem o onFocus, né? Que é quando você foca em um elemento na tela. Você tem o onMouse Down, Mouse Enter, Mouse Over, que é as interações com o cursor do mouse, né? Você passar o mouse por cima de um elemento, você apertar naquele elemento, você tirar o mouse de cima daquele elemento. Então tem vários eventos desse tipo. Tem onPlay, certo? Tem onMouse Wheel, né? Que é a rodinha do mouse, né? Quando você scrolla a página. Enfim, tem todo tipo de evento aqui, ó. E aí a gente vai utilizar o onClick. E aí dentro desse onClick, parecido com o que a gente fazia no style, lembra? Se a gente colocar o style aqui inline, a gente é capaz de escrever, ó, CSS. E aí com o onClick, o navegador ele já entende ali, o HTML ele entende que dentro dessas aspas a gente vai escrever JavaScript. Então eu posso colocar aqui tranquilamente, ó, o alert e passar uma mensagem para ele dizendo, no caso aqui eu vou usar as aspas simples, né, para ele não embolar com as aspas duplas aqui do final. Tem que tomar cuidado com isso também, né? A gente está utilizando aqui, ó, a aspa dupla em volta do atributo. Então, é legal que a gente use a aspa simples para não confundir ali, né? Se a gente usar a aspa dupla, ele está entendendo que o código ele só vem daqui até aqui, né? Aí ele virou uma bagunça ali. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, você clicou na imagem. Beleza. Vou ter uma mensagem. Então, ó, se o que eu expliquei, né, estiver correto, vamos dizer assim, né, a gente vai fazer o teste lá e vai ver isso funcionando. A gente vai clicar na imagem e ele vai dar esse alerta dessa mensagem. Vamos testar lá? Ó, vou atualizar aqui a página. Beleza, ó, temos a imagem. Cliquei nela com o meu mouse aqui e olha que bacana, você clicou na imagem. E com isso, você já deve conseguir imaginar aí que a gente já é capaz de fazer várias interações legais, né? Não só exibindo mensagens, mas fazendo muito mais do que isso. Porque o JavaScript, ele sendo uma linguagem de programação, ele tem várias capacidades aí, né? Você consegue fazer muita coisa com ele. Então, eu vou excluir isso aqui porque essa não é a forma mais recomendada da gente trabalhar com esses eventos. Isso foi só para te mostrar o uso básico de um evento, né? A gente pode clicar e ele funciona. A forma mais recomendada da gente fazer isso é incluindo aqui através do nosso script. Mas, como eu já disse também, não é legal a gente ficar colocando os scripts aqui no final do arquivo. Então, eu vou criar um novo arquivo aqui,
se atentando mais uma vez para a extensão do arquivo. Então esse aqui ele vai se chamar index também, porque a gente está na página index, mas o final dele tem que ser .js, certo? A extensão do JavaScript é JS. E aí aqui dentro, você vê que o próprio editor de código aqui, ele já identificou pelo ícone, né? Ó, isso aqui é um arquivo HTML, isso aqui é um arquivo CSS, esse é um arquivo JavaScript. E aqui a gente consegue fazer a mesma coisa que a gente fez antes. Olha só, vou dar aqui o alert para a gente garantir que está funcionando. Vou botar aqui, ó, Olá Mundo. Salvei, né? E caso você não conheça, né? O Olá Mundo é basicamente uma piada aí entre os programadores, né? Que é o primeiro código que você tem que escrever com qualquer linguagem que você for aprender, é o Olá Mundo, né? Então, é a coisa mais simples que a gente consegue fazer, que é exibir uma mensagem. E aí, ó, a gente vai colocar aqui agora no final a mesma tag script, só que agora a gente vai apontar para aquele arquivo. E aí a gente faz isso através do atributo src. Igual o das imagens, lembra? Nas imagens aqui, ó, a gente aponta para os arquivos usando o src. No caso do script, a gente também vai usar o src. E aí eu vou passar aqui o nome do meu arquivo, index.js. E aí o conteúdo dela pode ficar vazio mesmo, não tem problema. Você não precisa nem pular a linha não, pode deixar ela nesse formato aqui. Vou salvar os dois arquivos, vou lá no navegador, atualizar a página e olha que bacana, nossa mensagem. Olá mundo, já foi exibida assim que a página abriu, né? Antes dela terminar mesmo de carregar, ele já exibe a mensagem pra gente, beleza? Então tá, o que mais que a gente consegue fazer com o JavaScript? Eu falei que a forma correta da gente trabalhar com os eventos não era incluindo aqui direto no elemento, né? Para não ficar bagunçado, obviamente, mas incluir aqui dentro do nosso script. Então, eu vou fazer isso agora. Só que no JavaScript, a gente precisa encontrar os elementos, igual a gente fazia com o CSS. Lembra? Lá no CSS, a gente precisa aqui, ó, demarcar qual é o elemento que a gente quer para o estilo ser aplicado a ele. Aqui no JavaScript é a mesma coisa. A gente precisa selecionar um elemento para dizer qual que é o evento ou qual que é o comportamento que a gente quer associar com aquele elemento. E aí tem uma forma bem simples de fazer isso, que é utilizando a função document.querySelectorAll, beleza? E aí, no JavaScript, só para fazer uma rápida distinção aqui para você, a gente tem objetos e a gente tem funções, certo? Então, no caso aqui, o document, ele é um objeto. Ele consegue armazenar dentro dele vários valores, né? Ele é como se fosse um dicionário ali, né? Ele tem uma chavinha, né, no caso um nome específico, e aí dentro desse nome tem um valor específico, parecido com o que a gente tem aqui nesses blocos do CSS, né? Você tem uma propriedade, como a cor de fundo aqui, e você tem um valor associado a essa propriedade. No JavaScript também a gente tem objetos, né? E eles têm mais ou menos o mesmo formato. A gente tem aqui, ó, uma propriedade e essa propriedade ela vai ter um valor associado a ela. A diferença é que no JavaScript a gente usa vários tipos de valores diferentes, né? Lá no CSS era cor, unidade de medida. Aqui não, aqui a gente consegue fazer qualquer coisa. A gente consegue fazer operações matemáticas, a gente consegue escrever textos, né? Igual a gente fez mais cedo com o Olá Mundo. A gente consegue utilizar valores lógicos como verdadeiro e falso, certo? Sempre usando o inglês, é bem importante, né? Então o true ele representa um valor verdadeiro e o falso representa um valor falso. E a gente tem vários tipos de valores que a gente consegue trabalhar no JavaScript, tá? E aí a gente vai utilizar aqui o objeto document, certo? A gente escreve assim, ó, document, ponto, e aí usando esse ponto a gente consegue ver tudo que está dentro desse objeto, né? Então olha só, tem bastante coisa aqui, ó. O próprio VS Code ele traz essa ajuda aqui pra gente, né? Essa documentação aqui, e ele tem vários elementos aqui dentro dele, tá? Esse document, ele representa o nosso documento HTML. Como que isso aqui funciona? O JavaScript, ele cria uma representação virtual de toda essa nossa página aqui para a gente poder interagir com ela. Então, através desse document, a gente consegue acessar o nosso documento, né? Por isso, document o nome. E aí aqui a gente tem o método querySelectorAll, né? Essa função aqui, ó, que mais uma vez, igual com o alert, a gente vai colocar esse parênteses aqui no final e a gente vai passar um valor aqui que vai então selecionar elementos lá na página. Por isso que o nome é querySelector, né? A gente vai utilizar uma query para a gente selecionar elementos. E aí o que é uma query? Basicamente, de forma resumida, é o que a gente faz aqui no CSS para selecionar os elementos. Então a gente consegue pegar esse mesmo formato aqui que a gente fez, né, de colocar, por exemplo, um elemento depois do outro,
para selecionar algo que está dentro. A gente pode utilizar o hashtag aqui, né, a tralha, o jogo da velha, para poder selecionar a partir de um ID. A gente consegue usar o ponto para selecionar uma classe. Então, olha só que bacana. Eu vou vir aqui, ó, e eu vou colocar hashtag início. E aí, esse seletor aqui, como você deve ter observado, é o mesmo que a gente tem aqui, ó, que é aquela seção lá inicial. E aí eu vou pegar esse código aqui, e aí eu vou fazer o seguinte, vou executar aqui, ó, o console.log, tá? Que é uma outra função. Utilizando esse console log aqui, eu faço algo parecido com o alerta, né? Só que o console.log, ele não vai mostrar na tela, ele vai mostrar lá naquele console de desenvolvimento que eu tinha te mostrado na aula anterior. Lembra, a gente vem aqui no navegador, a gente aperta F12 ou então clica aqui para inspecionar os elementos e ele tem, ó, os elementos do HTML, vimos isso na aula passada, tem os estilos do CSS aqui do lado, ó, estilos, e ele tem esse console, que é onde a gente executa e visualiza o código JavaScript acontecendo, tá? Então, eu vou vir aqui e eu vou mostrar lá naquele console essa função aqui, ó, esse elemento selecionado aqui. Vamos testar isso aqui? Vou voltar aqui na página e aí eu vou atualizar a página. E olha que legal, ele trouxe aqui, ó, o nosso section hashtag início. Eu consigo dar um pouquinho de zoom aqui para você enxergar melhor, ó. Se eu apertar essa setinha, você pode ver que eu consigo visualizar esse elemento até marcado ali na tela, ó. Ele me jogou, inclusive, lá para o HTML. Por quê? Porque eu selecionei esse elemento. E aí eu consigo, então, manipular todas as propriedades desse elemento. Eu consigo mudar em tempo real ali o formato, eu consigo excluir, adicionar elementos na tela, né, mudar a cor das coisas, enfim. Eu consigo fazer várias interações ali na hora. Tá? Então, a gente vai utilizar o JavaScript para fazer várias interações aí no nosso código. E no caso do nosso projeto aqui, do nosso site, a gente vai trabalhar exatamente essa parte que ficou faltando aqui, ó. A gente tem essas perguntas e a gente vai ter aqui um comportamento de poder abrir ou fechar essas perguntas, né? Então, quando a gente clicar aqui, ele deve minimizar, né, essa caixinha de baixo. E a gente vai fazer isso com o JavaScript nesse momento. Vamos lá? Eu vou voltar aqui no VS Code e aí eu vou excluir esse código aqui e eu vou então selecionar esses elementos aqui e começar a manipular os estilos deles, tá? Para a gente selecionar esses elementos, é o que eu falei, a gente vai utilizar aqui o document.querySelectorAll, tá? Existem outros seletores, a gente consegue pegar, por exemplo, um elemento especificamente pelo seu ID com essa função aqui, mas a função mais abrangente aqui que a gente vai estar utilizando é o querySelectorAll, que é para selecionar vários elementos. Se enquanto eu escrevia você ficou atento, né, o VS Code ele me deu uma dica aqui, ó, de duas funções diferentes, o querySelector e o querySelectorAll. Eles são iguais em quase todos os sentidos. A única diferença é que o querySelectorAll ele vai pegar todos os elementos da página toda que forem correspondentes àquela query que eu colocar ali, aquele seletor. Tá? Enquanto que o querySelector ele vai pegar só o primeiro. Ele pega um elemento, o primeiro que ele encontrar, e aí ele devolve para a gente. O querySelectorAll ele vai pegar todos. Como a gente tem várias perguntas aqui, ó, a gente tem 4 perguntas diferentes, eu vou utilizar o querySelectorAll, que eu vou manipular todas elas ao mesmo tempo. Para a gente selecionar as nossas dúvidas, a gente tem aqui, ó, como a gente fez na aula passada, né, o class dúvida. Então a gente tem essa classe específica, isso vai ajudar a gente a selecionar ao mesmo tempo todas as dúvidas, tá? Então eu vou vir aqui e eu vou colocar, ó, ponto dúvida, exatamente igual a gente fez lá no CSS, ó, aqui no index CSS, lá no finalzinho, a gente tem aqui a manipulação dos estilos da dúvida, né? Ó, colocamos aqui a posição relativa na dúvida, a gente mexeu também no parágrafo, e aí agora a gente vai então pegar essa dúvida aqui. Só que para poder manipular esse elemento, o JavaScript ele oferece um recurso muito útil para a gente que a gente chama de variáveis. O que é uma variável? Uma variável ele é basicamente um símbolozinho que a gente define, a gente pode dar qualquer nome para ele, a gente pode vir aqui e escrever var e colocar um nome qualquer, como por exemplo, elemento, certo? Você escolhe o nome que você quiser, com a condição de que não tenha nenhum caractere especial, nenhum traço. Enquanto no CSS a gente podia utilizar, né, os traços, aqui a gente não vai estar utilizando traço,
Tá? A gente só escreve os nomes assim, um atrás do outro. Por isso que query selector all é escrito nesse formato aqui, ó, com letras maiúsculas, tá? Porque a gente não pode fazer, por exemplo, ó, query traço selector traço all. Você vai ver que isso aqui vai dar erro, tá? Não funciona. Então, a gente vai declarar aqui um símbolozinho, né? Um nome aqui, e a gente pode dizer que ele é igual a algum valor, né? Como, por exemplo, vou dizer que ele é igual a 50, tá? Vamos excluir isso aqui por enquanto, né? Eu vou transformar isso aqui num comentário, tá? Que é dessa forma aqui, ó. Você deve ter reparado que tanto no HTML, e aí talvez tenha passado batido ou não, mas tanto no HTML aqui, ficou esse texto verde engraçado aqui, e no CSS também a gente consegue fazer isso, né? Ó, eu até coloquei ele em algumas partes aqui. Isso aqui é um comentário, é um código que ele fica ali no nosso arquivo, mas o computador não vai ler esse comentário, certo? Isso é só para nós, programadores, nos localizarmos melhor no nosso arquivo, tá? Então, você tem como escrever comentários no HTML utilizando essa sintaxe aqui, ó. Você coloca esse símbolo no começo, né? Ó, menor, exclamação, traço, traço, e coloca traço, traço maior no final, e tudo que ficar aqui dentro vai ser ignorado pelo navegador. Você pode escrever qualquer coisa aqui que não vai fazer diferença, tá bom? No CSS é a mesma coisa, com a diferença que no começo é uma barra asterisco e no final é asterisco barra. Qualquer coisa aqui dentro também vai ser ignorada. E no JavaScript é mais fácil ainda, é só colocar aqui, ó, duas barrinhas no começo da linha e aquela linha é totalmente ignorada, beleza? Só para ela não atrapalhar o nosso código aqui. E aí, ó, eu criei aqui então essa variável, certo? Eu disse que o nome dela é elemento e que ela é igual a 50, o número 50. E aí agora, se eu der um alert no meu elemento aqui, ó, eu vou passar alert elemento, entre parênteses aqui. O que vai acontecer? Olha só, atualizando a página, a gente tem uma mensagem exibindo os 50. Então, isso facilita muito a nossa vida trabalhando com JavaScript, porque a gente consegue guardar um valor e usar ele posteriormente. Então, eu poderia guardar qualquer coisa aqui, poderia guardar um texto, poderia guardar um objeto, enfim, vários outros elementos. No nosso caso aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai guardar o nosso elemento lá do HTML, tá? Então, eu vou pegar isso aqui e eu vou guardar dentro dessa variável. E aí, eu vou só mudar o nome dela para elementos no plural. Por quê? Porque isso aqui vai selecionar várias dúvidas, né? Várias caixinhas de dúvida lá na página. E uma boa prática na programação é você dar nome para as coisas de uma forma que você saiba o que aquilo significa. Porque pode ser que você um dia esteja trabalhando em equipe e aí outra pessoa vai ler o seu código. Ou então pode ser que você mesmo, depois de alguns dias, você pega e abre um programa que você estava trabalhando há uma semana atrás, por exemplo. Se tiver um nome muito confuso, você não vai saber o que aquilo significa. Aí você vai ter que ficar lendo cuidadosamente ali, testando, para descobrir o que aquela variável significa. Então é legal que a gente dê nomes significativos, né? Nomes que ajudem a gente a entender logo de cara. Você bate o olho e você sabe, beleza, isso aqui são elementos. Mas melhor ainda, além disso serem elementos, isso aqui são os nossos elementos de dúvida. Então eu posso chamar ela, ó, de elementos dúvida, nesse formato aqui, tá? Assim fica bem fácil da gente descobrir o que está armazenado nessa variável, ok? E aí agora, né, a gente criou aqui, né, a gente bota esse var no comecinho, cria uma variável e diz que ela é igual a esse document.querySelectorAll. Legal. E aí, com esse elementos dúvida agora, a gente consegue fazer várias coisas. Inclusive, uma que é utilizar a função forEach, né? O que é forEach? ForEach do inglês é para cada, né? Então, isso aqui é uma função que vai ser executada uma vez para cada elemento que está nessa nossa lista aqui. Tá? A gente pegou, selecionou uma lista de dúvidas, guardou nessa variável. E aí agora a gente vai então executar uma função para cada uma dessas dúvidas. Como que a gente cria então essa função? A gente digita a palavrinha function, a gente coloca um parênteses para indicar a dúvida que a gente vai estar utilizando aqui, né? E a gente coloca uma chave no final. Essa estrutura aqui, ó, certo? A gente poderia inclusive declarar ela separadamente, colocar aqui, ó, function, aí tem o nome da função. Aqui dentro a gente tem o argumento da função e aqui a gente então define, ó, vou até um comentário, ó, o conteúdo da função. É basicamente esse o formato de uma função no JavaScript. O que é uma função?
Lembra? Eu expliquei mais cedo. É como o alert. É uma coisa que a gente vai... É um símbolo aqui, né? Um nome, um comando que a gente vai dar para o navegador e ele vai executar alguma coisa, tá? E aí a gente pode, então, passar valores para essa função. Nesse caso aqui, eu vou comentar isso aqui também, né? Vou botar aqui, ó, traço barra, 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 só para não atrapalhar a gente. E aí aqui a gente vai estar criando uma função e cada função dessa vai receber uma dúvida. E aí com essa dúvida a gente consegue manipular ela de algumas formas. O que a gente vai fazer com essa dúvida aqui dentro? Eu vou pegar aqui, ó, a dúvida e eu poderia, por exemplo, pegar a class list dessa dúvida. O que é a class list? É a lista de classes, tá? E aí, mais uma vez, eu vou fazer uma observação rapidinho aqui, é que tem, ó, várias propriedades aqui, tá? Eu estou usando aqui o class list, mas eu não tirei esse class list da minha cabeça. Então, se você tiver qualquer dúvida ou curiosidade de conhecer as propriedades de um elemento lá do HTML quando estiver trabalhando com JavaScript, você pode olhar lá na documentação da MDN. Lembra que eu recomendei na aula passada? Lá vai ter todo um manual de como funciona cada coisa dessa aqui, tá bom? Mas o class list, ele é basicamente a lista de classes desse elemento, certo? Então, a gente tem aqui, ó, o elemento dúvida, cadê ele? Ó, cá no final. A gente vai, então, conseguir manipular essas classes. E aí eu consigo, então, ó, vir aqui, utilizar a função add, né, que é para adicionar. E aí eu posso adicionar uma classe qualquer aqui. Eu vou adicionar a classe fundo verde, tá? Essa classe ainda não serve para nada. Se eu salvar aqui agora, ó, você vai poder ver que no HTML só tem a classe dúvida aqui, certo? Mas ao atualizar a nossa página e vir aqui embaixo e inspecionar as nossas dúvidas, vamos inspecionar elas. Olha que bacana. Em cada uma das nossas dúvidas, a gente tem agora na página carregada no navegador a classe dúvida e a classe fundo verde, que a gente adicionou ali automaticamente, né? A gente adicionou essa classe assim que o documento foi carregado. Lembra do alert? Então, assim que o documento é carregado, ele coloca essas classes aqui. E aí, se lá no nosso CSS a gente tivesse, né? Vamos lá no finalzinho do nosso arquivo. Se aqui a gente tivesse, por exemplo, uma classe chamada ponto fundo verde, e aí essa classe fundo verde transformasse a cor de fundo de um elemento em verde, então vou colocar 00FF00, que é verde. Vou botar um verde mais escuro um pouquinho. Vou salvar aqui, vou atualizar a página e olha só, o documento carregou e o elemento ficou com o fundo verde, beleza? Mas, para ficar melhor ainda, a gente não quer que isso aqui simplesmente aconteça ao carregar a página. A gente quer acionar os eventos, lembra? A gente consegue manipular eventos aqui do JavaScript, né, clicando nos elementos, mas a gente quer poder fazer isso direto de dentro do arquivo do script aqui. E aí, como que a gente vai fazer isso? Olha só, a gente vai vir aqui, vamos tirar esse class list aqui e a gente vai utilizar a função, ó, eu vou pegar aqui, ó, vamos lá, por partes, a dúvida, e aí eu vou pegar a função add event listener. Se a gente, mais uma vez, for traduzir esse termo aqui, add event listener é adicionar um ouvidor de eventos, né? Então é como se a gente estivesse criando ali um mecanismo para ficar escutando os eventos. E aí a gente vai então passar aqui qual que é o evento que a gente quer ficar escutando, né? Que a gente quer que o JavaScript fique monitorando ali, que é o evento de clique. E aí depois a gente passa para ele uma função. Essa função ela vai ter um conteúdo aqui dentro dela. E aí a gente vai então poder, por exemplo, vamos testar aqui, pegando e fazendo a mesma coisa que a gente acabou de fazer, ó, pegar o class list e adicionar a classe fundo, vou botar aqui aspas simples, fundo verde. Então, vamos lá. Se a gente fez esse código certo, o que ele está fazendo aqui? Ó? Uma dica para você que às vezes nunca trabalhou com programação, nunca mexeu com isso. Uma coisa que eu gosto sempre de fazer é ir analisando o meu código linha por linha, certo? Como o computador vai fazer, só que eu mesmo tentar entender o que está acontecendo em cada linha aqui. Vamos lá, ó. Na primeira linha, a gente está pegando todos os elementos. Nessa linha aqui, a gente está, então, dizendo que a gente quer executar uma função para cada elemento dúvida que a gente pegou ali em cima. E aí, dentro dessa função, a gente vai adicionar para cada elemento de dúvida um evento de clique. E aí, esse evento de clique
vai executar essa linha daqui de dentro, beleza? Eu sei que no começo é um pouco confuso, mas você vai se acostumando com o tempo. E aí agora a gente pode voltar aqui no navegador, atualizar a página, você vai ver que agora não tem mais o fundo verde, porém, você vai ver aqui na minha dúvida que se eu clicar nela, ele automaticamente ganha a classe fundo verde. Você vê que ela apareceu aqui, ó. Repara aqui embaixo no elemento do inspecionar aqui, olha só, vamos pegar outro que tá, ó, esse elemento aqui, ó. Fica prestando atenção aqui. A gente vai clicar aí, você pode ver que a classe ela apareceu instantaneamente aqui. E como a gente já tinha deixado os estilos do CSS preparados lá, né? Eles já existem lá no arquivo CSS. Assim que a gente colocou a classe, ela ficou verde, né? Ficou com fundo verde ali. Então, a gente consegue criar comportamentos dinâmicos na nossa página assim. Só que os estilos que a gente quer colocar aqui não são o fundo verde. A gente quer manipular outras coisas aqui. Então, agora a gente vai utilizar o JavaScript em conjunto com o CSS para a gente finalizar o nosso projeto. Vamos lá? Eu vou vir aqui no CSS, no meu elemento de dúvida. A gente pode excluir agora essa classe de fundo verde aqui, que a gente não precisa dela. E aí eu vou adicionar algumas coisas aqui nesse meu elemento de dúvida. Vamos lá? Eu vou vir aqui e eu vou colocar aqui o parágrafo da minha dúvida. Na verdade, ele vai ter uma altura específica aqui. A gente vai colocar aqui, ó, uma altura que na verdade vai ser 0. E aí, ó, eu consigo salvar aqui essa altura 0, voltar aqui no navegador, atualizar a página e beleza, ó, já começou a bagunçar aqui, ó, a gente diminuiu a altura desse elemento para que ele fique escondido, né, ao carregar a página e só apareça quando a gente clicar num elemento desse aqui. Então vamos lá, a gente diminui a altura. Além disso, eu vou colocar aqui a propriedade overflow, ela lida com o transbordamento de um elemento. Tá? Overflow é como se fosse transbordar mesmo. E é exatamente o que está acontecendo aqui, ó. O nosso texto, ele meio que saiu para fora dos limites da caixa, ó, da borda. Você pode ver aqui que o texto ele transbordou ali, ficou uma bagunça, ficou ilegível. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dizer aqui que quando acontecer esse overflow, a gente quer que o conteúdo ele fique escondido, que é o comando hidden, né? A propriedade hidden. E aí a gente vai agora atualizar a página e prontinho, ó. Você pode ver que a partir do momento que chega na borda aqui, ó, no limite do elemento, ele não transborda mais, ele simplesmente desaparece. É como se ele ficasse escondido ali mesmo, né? Dentro dos limites aqui da caixinha. E aí agora a gente vai adicionar também uma outra propriedade aqui, que na verdade é modificar aqui o padding dele, porque ele acabou ficando com esse espaço aqui. Mas se a gente inspecionar isso aqui, a gente vai ver que isso não é da altura, porque a altura a gente já colocou que é 0. Essa coisa que ainda está aparecendo aqui é por conta do padding. Olha só, a gente pode vir aqui, ó, inspecionar e ver que esse elemento, o conteúdo dele mesmo, ó, não está aparecendo na tela. Tudo que está aparecendo ali é o padding, está tudo verde, a gente não tem nenhuma borda, a gente tem um pouquinho de margem embaixo e o próprio conteúdo do elemento não existe. Se eu vier aqui, ó, e tirar esse padding manualmente aqui, você vai ver que ele vai desaparecer lá, ó, com a única ressalva, obviamente, que qualquer mudança que você faz aqui no navegador, assim que eu atualizo, ela se perde, ó, ela volta para o original. Mas é uma boa forma também de você testar, né? Você pode vir aqui, eu não sei qual é o padding exato que eu quero, né? Imagina que você está mexendo sei lá, nessa margem aqui, né? Eu não sei qual é o valor exato. Eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, vamos aumentar isso aqui para 48. Olha só, ele mostra ali em tempo real. Então é uma forma de você testar também. A gente vai pegar esse padding na vertical e a gente vai zerar ele. Ó, vertical e horizontal. Então na vertical vai ser 0. E com isso, ao atualizar aqui, a gente pode fechar o console rapidinho. Vamos atualizar a página. Beleza, ó, todas as nossas caixas com a resposta já desapareceram. A única coisa que aconteceu foi que ele ficou com esse tracinho aparecendo ali ainda. E a gente consegue resolver isso de uma forma muito fácil, muito legal. Olha só. Eu vou vir aqui e eu vou, a princípio, tirar a altura só para você ver o elemento novamente. Ó, vamos atualizar aqui, beleza. Existe uma propriedade no CSS muito bacana que é a opacidade. Né? A opacidade é basicamente a transparência do elemento. E a gente consegue dizer que um elemento ele pode ficar aí mais transparente, né? Olha só, vou botar aqui 0.5, né, que seria 50%, metade. E aí se eu atualizar a página, olha só, ele ficou quase invisível. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai, na verdade, colocar a opacidade 0, porque a gente vai fazer aquela linha que tinha ficado sobrando ficar invisível. E aí, ao atualizar a página, agora a gente não consegue mais ver absolutamente nada.
só o título da pergunta, que é o comportamento que a gente queria, certo? Então aqui, ó, a gente vai ter esses estilos fazendo com que a nossa caixinha da resposta da pergunta fique invisível. E aí agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar uma outra classe, e aí eu vou colocar aqui, ó, que eu quero a minha ponto dúvida, ponto ativa, e aí depois eu vou pegar o parágrafo, beleza? O que isso aqui está fazendo? Repara que isso aqui eu coloquei junto, certo? Esses dois classes, esses dois seletores, estão grudados um no outro, e o parágrafo ficou separado. Por que está grudado aqui? É uma outra forma de utilizar o CSS, né, de usar o seletor, para pegar um elemento que tem duas classes ao mesmo tempo, né? Sempre que eu coloco algo junto aqui na hora de fazer um seletor, por exemplo, eu poderia colocar aqui, ó, div, no caso não, é section, hashtag, dúvidas, ponto, uma classe, tá? Só para exemplificar aqui. E aí eu vou colocar a chave, né, para ele ficar correto aqui. Se eu passar o mouse, a dica do VS Code vai me mostrar exatamente, ó, que eu estou querendo pegar um elemento section que tenha um ID dúvidas nesse mesmo elemento e que também tenha uma classe nesse mesmo elemento, tá? Então, quando a gente coloca o seletor grudado um no outro assim, ele vai meio que juntar aquilo num elemento só. E aí aqui, ó, eu peguei um elemento que tem tanto a classe dúvida quanto a classe ativa. E eu vou então selecionar dentro dele um parágrafo, ok? E aí o que a gente vai fazer aqui? A gente vai basicamente restaurar essas alterações que a gente fez, a gente vai desfazer elas. Por quê? Porque essa dúvida ela está ativa, né? Ou seja, o usuário está lendo ela naquele momento. Então eu preciso aumentar a altura dela, e essa altura aqui ela tem algumas propriedades aqui como essa fit content, né? Que do inglês é meio que fazer o conteúdo caber, né? A altura ela vai se ajustar para caber o conteúdo. A opacidade eu vou voltar para 1, né, que é o 100%, e o padding eu vou voltar para 24 pixels, que é como estava antes da gente fazer as alterações. Então, basicamente, eu estou restaurando aqui os estilos. E aí agora, se a gente voltar ao navegador e atualizar essa página aqui, repara que se eu vier em alguma dúvida dessa, colocar a classe ativa, eu consigo inclusive mudar isso manualmente aqui, como eu falei antes, né? Colocar aqui, ó, dúvida, e vou colocar ativa. Você vai poder ver que imediatamente ali em cima essa caixa se abriu e apenas ela ficou aberta, porque só ela está ativa. Se eu colocasse outra como ativa, então a gente pode vir aqui e você vê que ela abriu também. E aí ao excluir aqui a palavra ativa, a gente vai então, ó, fechar a caixinha. E qual é a ferramenta, né? Qual é o recurso que a gente vai utilizar para criar esse comportamento? Exatamente, o JavaScript. Então vamos lá, eu vou vir aqui no meu arquivo JavaScript e eu vou fazer a mesma coisa que a gente estava fazendo aqui antes, que é mexer na class list desse elemento. Só que ao invés de adicionar, eu vou fazer um toggle, certo? O toggle é como se fosse um liga e desliga, né? O toggle é como se fosse trocar. Ele vai basicamente colocar a classe se ela não existir e vai tirar a classe se ela existir. Então ele vai fazer uma verificação ali, né? Se ele já tem a classe que a gente vai passar aqui, que é o ativa, ele vai simplesmente remover. E se não tiver, ele vai adicionar. Olha só que legal. Vamos voltar aqui para o navegador. Vou atualizar a página. E agora, ó, todos ficaram fechados, mas quando eu clico em um elemento, ele abre. E se eu clicar de novo, ele fecha. Olha que bacana. A gente consegue abrir agora as nossas perguntas de forma dinâmica aqui na página e fechar elas também. E aí, para poder fechar e deixar realmente bem bonitinho aqui, ó, eu ainda vou colocar aqui no elemento parágrafo, eu quero ter uma transição. Essa propriedade de transição, ela serve para que a gente possa criar transições, né, mudanças de estado ali nos elementos mais fluidas, mais demoradas. E aí eu posso passar aqui um tempo, por exemplo, 0,2 segundos, né? Isso aqui é uma unidade de medida em segundos, tá? Esse S é de segundos. Então, 0,2 segundos seria 2 décimos de segundo. E aí a gente consegue, então, criar aqui um efeito de transição. Vamos testar? Olha só que legal. Vou atualizar a página. Ao clicar, ó, você vê que ele tem uma leve animação aqui, né? Ele vai diminuindo, ó, ele vai subindo e diminuindo, né, de forma mais fluida. Olha que legal. E com isso, a gente adicionou comportamentos dinâmicos no nosso site. E a gente finalizou o site exatamente como ele deveria ficar, né? Como a gente queria
né, deixar ele aí 100% pronto. Você pode ver que a gente criou a estrutura com HTML, a gente estilizou a página com o CSS e a gente ainda criou alguns comportamentos aqui dinâmicos, ó, utilizando o JavaScript. Tem vários outros comportamentos, animações e outras coisas que a gente poderia fazer com o JavaScript, certo? O JavaScript ele oferece muitas possibilidades, mas esses aqui são só os seus primeiros passos na programação, tá? Então, não se preocupe que você ainda vai aprender muito mais coisas que dá para fazer com o JavaScript. Isso foi só para você ter um gostinho de como ele funciona e de como a gente pode, então, desenvolver um projeto aí, um site, né, do início ao fim, mesmo do zero. Olha só que legal, a gente nem precisou de muita coisa. A gente teve aqui a etapa do HTML, a etapa do CSS e agora o JavaScript também. E com isso nós concluímos a nossa série Start na Programação. Meus parabéns por ter chegado até aqui. Muitos alunos se desanimam ao longo do caminho, acabam encontrando dificuldade e acabam então não concluindo, né, essas 3 aulas. São 3 aulas longas, às vezes até um pouco cansativas, mas eu te dou aqui os meus parabéns por ter chegado até aqui. Agora você já tem uma base sólida aí de conhecimentos das 3 principais linguagens que compõem a web, que são o HTML, o CSS e o JavaScript. E agora você está habilitado a continuar construindo sites atraentes e interativos igual a esse que nós construímos ao longo dessas 3 aulas. Mas e se eu te dissesse que isso é só o começo? Se você quer aprofundar os seus conhecimentos e realmente atuar na área da programação web, eu tenho uma oportunidade muito especial para apresentar para você. A nossa formação Full Stack JavaScript da Ambit Code. Nessa formação, você não vai só revisar tudo que a gente viu aqui nessas 3 aulas, mas fazer isso de forma muito mais aprofundada. A gente vai entrar em detalhes, em tópicos mais avançados do HTML, do CSS, do JavaScript principalmente, utilizando aí frameworks e outras ferramentas que são usadas no mercado, que são usadas por grandes empresas. A gente vai falar sobre técnicas de otimização, de segurança e, é claro, também desenvolver projetos práticos como esse, só que muito maiores e muito mais avançados. Tudo isso utilizando as boas práticas, né, as práticas aí mais utilizadas no mercado de trabalho. Mas o que você pode então esperar dessa nossa formação? Claro, primeiro de tudo, um conteúdo aprofundado, como eu falei. Ao todo nós temos mais de 100 horas de aulas, isso sem contar o tempo em que você vai passar estudando e resolvendo os exercícios e os projetos propostos por conta própria, utilizando várias tecnologias como React, Node.js, bancos de dados, ORMs e vários outros pontos importantíssimos aí da programação web que vão realmente te tornar um desenvolvedor full stack com o conhecimento técnico necessário para atuar no mercado de trabalho. Nossa formação também conta com um plano de estudos bem organizado e estruturado para que você possa avançar de forma previsível, para que você possa entender, né, perceber que você realmente está aprendendo, está avançando, com passos claros do que você deve estudar em cada dia, o ritmo que você deve avançar e também com um plano de estudos para você concluir todo o material em até 12 semanas. Mas não precisa se preocupar, certo? Você não tem a obrigação de concluir em 12 semanas, isso é só uma meta, certo? Para que você tenha aí um objetivo onde focar, mas você vai ter acesso vitalício, então você pode sim fazer ele no seu ritmo e utilizar esse plano de estudos para adaptar aí para a sua realidade, para que ele seja então flexível às suas necessidades. Contamos também com mentorias e suporte aí de primeira, certo? Então você vai ter aí toda semana mentorias ao vivo comigo e com os outros instrutores da Ambit Code, um suporte personalizado, tanto técnico quanto não técnico, lá na nossa plataforma, incluindo o nosso suporte também através da inteligência artificial, diretamente na sua plataforma de estudos, para você poder tirar dúvida ali enquanto você assiste às aulas, para te ajudar ali com insights, com exemplos. Então, ferramentas que vão te ajudar a realmente fixar o conteúdo que você está aprendendo e tirar todas as dúvidas que, sim, claro, vão surgir ao longo do caminho, mas a gente vai estar lá para ajudar você com elas. Temos também uma comunidade super ativa de programadores. Lá no nosso servidor do Discord nós temos dezenas de milhares de alunos, certo? Então nós temos várias pessoas que ficam lá o dia inteiro conversando, trocando experiências, compartilhando ali as suas dúvidas e ajudando umas às outras, que é uma coisa muito legal. Você vai poder fazer todo um networking ali dentro. A gente teve já vários relatos de alunos que inclusive conseguiram até vagas de emprego através
através do networking e da troca ali de mensagens dentro da própria comunidade, certo? Então a gente tem essa comunidade ativa de pessoas que estão ali focadas no mesmo objetivo que você, então isso também ajuda bastante a motivar na hora dos estudos, né? Você vai vendo que as pessoas estão avançando e aí você vai progredindo junto com elas, isso é muito legal também. E é claro, não podia faltar a parte de preparação para o mercado de trabalho. Então nós temos módulos de carreira, ensinando tudo que você deve saber para conseguir se apresentar bem para os recrutadores e para as empresas, como que você faz para se promover da forma correta, como que você faz para construir um portfólio que realmente mostre aí o seu valor como profissional, dicas de LinkedIn, de GitHub, tudo que você precisa saber para mandar bem em processos seletivos. Então nós temos tanto um módulo de carreira completo falando sobre todas essas coisas, quanto eventos constantes e as mentorias que eu falei, onde nós também falamos sobre vários assuntos de carreira, ajudando os alunos a melhorar ali os seus portfólios, o seu LinkedIn, GitHub. Então, a preparação que você precisa para de fato entrar no mercado de trabalho, não ficar apenas só estudando. E nós ainda temos 2 bônus muito especiais. Um que eu já adiantei um pouquinho aqui, que é todo o nosso módulo de carreira, que ele vai trazer ali para você toda a sua consciência do momento em que você está. Então, após você concluir todo o material técnico, você vai ter ali um acompanhamento que vai te ajudar a entender o que você realmente é capaz de fazer, né, para te ajudar a vencer ali, né, a síndrome do impostor que muitos enfrentam e saber se portar da forma correta no mercado de trabalho para que você possa ser encontrado e buscado aí pelas grandes empresas da área da programação. E outra coisa também que é muito especial, que é o nosso módulo de inglês para programadores. Nós temos um parceiro aí que é uma escola de inglês, onde a gente disponibiliza semanalmente mentorias de inglês e também um módulo completo para você ter ali as noções básicas, para você dominar o inglês suficiente para você conseguir atuar ali na programação. E o inglês, é claro, ele é muito importante, porque afinal de contas, a gente tem muitos materiais de programação em inglês, muito conteúdo, temos uma comunidade muito ativa na programação que se comunica majoritariamente em inglês, então acaba sendo muito importante. Mas é claro, eu sei que muitos alunos buscam a tão sonhada vaga no exterior também, então se você é um desses alunos, o inglês é ainda mais essencial e a gente tem esse bônus incrível para você lá te esperando na plataforma, todo um módulo completo de inglês, além do que eu falei, as mentorias ao vivo toda semana com instrutores até mesmo nativos aí de outros países para te ajudar a vencer essa barreira do inglês, né, que muitas pessoas acabam tendo. Com a nossa formação Full Stack JavaScript, você pode ter certeza que não vai estar só aprendendo, você vai estar realmente se preparando e iniciando a sua carreira de sucesso na programação. E aí, tá preparado para dar o próximo passo em direção à sua carreira na programação? Então, clica no botão que vai estar logo abaixo desse vídeo aqui, que ele vai te levar para a página da nossa formação e lá você vai poder se inscrever e dar aí o pontapé inicial na sua carreira de sucesso como programador web. De todo modo, eu e a Ambit Code agradecemos a sua participação aqui nessa série, o seu comprometimento por ter concluído ela. Te dou os parabéns novamente e nós vamos estar aqui para te ajudar em cada etapa da sua jornada. Até breve!